Olá a todos, bem-vindos ao canal. Se você já conhece o canal e gosta do conteúdo, já deixa um like para que os vídeos alcancem quem precisa deles. Vamos dar uma olhada em criptografia utilizando C. Mas já vou adiantando que não sou nenhum expert no assunto, e muito menos matemático, que é a base para a criação de programas que geram senha. Vamos começar com algo simples para você começar a entender a ideia. Primeiro, a função para criptografar. Aqui no código vamos criar uns defines aqui, e você vai entender para que eles servem. Define alfabeto, aí ele vai conter A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Muito bom. E vamos criar uma sequência alternativa aqui que vai fazer a conversão da criptografia. Como eu disse, essa criptografia é bem simples. Então vamos colocar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí vamos botar o 0 de novo, só para você ver que não tem importância isso. Exclamação, arroba, dólar, porcentagem, asterístico, fecha parênteses, maior, igual, menor, ponto, ponto e vírgula, barra. Acho que tá bom. Já deu certinho aqui. Tem até que caracterizar mais. Ah, eu esqueci de botar um espaço aqui em cima. Isso tem que caracterizar mais. Né? Quando você for digitar, tem que ter espaço também. Né? Vamos criar a função de criptografia. Ela vai retornar um char pointer. Vai se chamar criptografar. Criptografar. Ela vai receber o texto a ser criptografado. Bem simples. O que ela vai fazer aqui? Ela vai pegar o ponteiro do texto que foi passado. E eu vou gerar um resultado criptografado. O resultado vai ter que ser criado nesse momento. Então tem que dar uma lock. Então é uma lock de size off de char. Apesar de char ter um byte só, é sempre bom você usar o size off para qualquer coisa, tá? Porque aí você nunca esquece. strlen ptexto. Vai ser exatamente o tamanho do texto. Vamos testar se o ponteiro funcionou, se foi instanciado a memória. Se não foi, vamos dar um printf erro de memória e vamos retornar um nulo. Se foi tudo bem, então vamos começar a criptografia. Então, main7, resultado, vamos zerar a memória, size off de char. Eu podia colocar isso tudo numa variável, mas eu quis fazer assim para você entender por que o tamanho é desse jeito. Estou me baseando no texto e no tipo de caractere que eu quero criar a memória. Então vamos lá, for, não precisa de inicializador, enquanto tiver conteúdo na variável tempo, que está apontando para a variável texto, aqui em cima, como você está vendo. E vamos fazer com que a memória vá andando. Então, char str pos é igual strchr. Eu estou procurando no alfabeto a contrapartida dele. Aliás, eu estou procurando no alfabeto a posição que ele está de acordo com o caractere de tempo. Então, ele vai me retornar aqui a posição que está o caractere que eu digitar. Se eu digitar D, por exemplo, ele vai me retornar qual é a posição que ele está aqui. Int pos é igual str pos menos alfabeto. Como ele retornou a string a partir do ponto, se eu pegar a string a partir do ponto que eu estou menos a string total, ele vai me dar a posição numérica dele. Então, no caso aqui, se eu digitar D, vai retornar 3. E quando eu der o str char aqui, ele vai me retornar isso aqui, ó. Então, se eu subtrair esse trecho dele mesmo, ele vai me retornar 3, que é a quantidade de posições que estão faltando. Se você tiver dúvidas, põe um print ali para você entender, ou faça um debug. Agora vamos criar aqui o retorno, que vai ser um temp. Eu vou criar como se fosse uma string, porque senão eu não consigo dar o strcat nele. É igual a converte da posição que ele me retornou, finalizador, que ele vira uma string. Por quê? Se eu retornar a posição 3, por exemplo, eu quero a posição 3 do convert, ele vai me retornar o número 3.
Se ele me retornar a posição 27, vai me retornar, ao invés de espaço, vai me retornar vírgula. E assim sucessivamente. O M vai virar arroba, o F vai virar 5, o A vai virar 0. Essa é a conversão que ele vai fazer. Ele vai pegar essas letras aqui e transformar nas letras nos caracteres que estão embaixo. strncat e resultado, temp. Eu só quero o primeiro byte, não o finalizador. E vamos, na hora que terminar isso aqui, return resultado. Então, vamos dar uma compilada para ver se está tudo ok. Tá tudo beleza, tudo digitei tudo certinho, não errei nada. E agora no main, vamos criar aqui o retorno. Char resultado, que ele vai retornar um ponteiro, lembra? Criptografar, aí eu vou passar olá mundo, bem original. E vou mandar imprimir em seguida. Criptografado, aí o resultado, aqui o resultado. E no final eu vou dar um free na variável, porque eu retornei o ponteiro da variável, mas dentro da função eu não dei free. Vamos manter os bons hábitos de programação aqui. Pronto, dei um free nele. Vamos ver se funciona. Olá mundo virou esses caracteres esquisitinhos aqui. Se você olhar aqui no código, o O, sei lá, virou dólar, tá vendo? O L virou exclamação. E assim sucessivamente, ele foi fazendo a conversão aqui. Essa criptografia ela é bem simples, eu estou trocando uma letra por alguma outra coisa, um caractere qualquer aqui no caso. Que nesse caso são diferentes do alfabético, né? São numéricos e alguns caracteres que não são alfabéticos. Aliás, essa criptografia só vai funcionar com as letras do alfabeto e devem estar em minúsculas, como você pode ver aqui. Nada tão útil, mas somente para entender a ideia. Vamos decriptografar agora. Vamos criar uma função de descriptografia. Então, a função é char, asterístico, decriptografar. Deixa eu copiar de baixo, senão eu vou me perder aqui na hora de escrever. Decriptografar, isso aí. Ela também precisa de um texto. Vai ser o texto criptografado, eu vou decriptografá-lo. Então a ideia é basicamente a mesma. Eu vou até copiar aqui. Nós vamos seguindo passo a passo. Aqui. Então eu vou ter a variável que vai ter o texto a ser criptografado, o resultado é a mesma coisa, eu vou criar dinamicamente, vou verificar se teve algum erro de memória, vou dar um main7 na memória, tá certo, vou fazer um for também com a mesma coisa, só que ao invés de alfabeto aqui é converte, eu quero buscar em converte os caracteres, aí aqui na hora de eu verificar qual é a posição também a gente converte, e para pegar o caractere correto é alfabeto. Então é a mesma coisa dessa função, só que eu troquei. Ao invés de eu buscar em alfabeto, eu vou buscar em converte. E vou pegar depois a posição que eu achei em converte dentro de alfabeto. Aí ele vai fazer a troca. Se for 0 vai virar A, se for dólar vai virar O, sei lá. Se for ponto e vírgula vai virar Y e assim sucessivamente. Ele vai fazer a conversão inversa. Vai retornar o resultado. É isso aí, está certinho. Agora vamos pegar o resultado e jogar ele para a função. Então, printf decriptografado, aí vai ser uma string, aí eu já posso chamar a função aqui mesmo, decriptografar o próprio resultado. E se você lembra, o resultado ele veio como criptografado bonitinho, veio? Quando eu dei o print aqui, quando eu dei esse print aqui, ele veio criptografado. Agora eu vou decriptografá-lo. Acho que está certo. Executar. Lá. Ele criptografou para esses caracteres e o mesmo resultado ele decriptografou. Então, essa é uma criptografia simples. Entendido como é que funciona a criptografia? Vamos fazer agora uma criptografia chamada cifra de César, que consiste em, a partir de uma letra correta, deslocar uma quantidade de letras para frente ou para trás da letra selecionada. Por exemplo, a letra A deslocando 2 casas no alfabeto vira C. A letra B, deslocando 2 casas, vira D, e assim sucessivamente.
Então vamos apagar esse código aqui. Muito bom, isso aqui não precisa mais. Vamos incluir um cabeçalho ctype, que eu vou precisar de algumas funções dele aqui. Type H. Agora vamos lá. Char. Vai retornar um char. Converter. Char sh int chave. O que nós vamos fazer aqui? If. É alfabético? Isso. Alfa. Isso. O caractere é alfabético. Ele vai converter caractere por caractere para depois montar a frase inteira. O caractere é alfabético? Não é alfabético, aliás. Então retorna ele mesmo. Se ele for numérico, por exemplo, é ele mesmo. Não vai fazer nada. Se ele for alfabético, então vamos pegar aqui. Vai pegar um offset. Assim, ele está maiúsculo? Esse cara. Se ele tiver maiúsculo, ele retorna A. Se ele tiver minúsculo, ele retorna A minúsculo. Isso é só para fazer um cálculo, tá? E aqui nós vamos dar um return de char. Aqui tem ch mais chave. Eu estou passando uma chave numérica que você vai ver lá no código. Menos o offset. Aí esse cara aqui tudo. Ele tem que ter um módulo de 26, são a quantidade de caracteres do alfabeto. Aqui fecha também. Aqui abre. Não se preocupa muito com o cálculo. Depois você pode dar um print aqui e ver passo a passo por que ele está fazendo desse jeito. Mas na prática ele está dizendo assim, o caractere é alfabético? Então continua. Se não for alfabético, retorna o que tiver. Não importa. Eu só quero saber as letras do alfabeto. Aí eu quero verificar. Ele é maiúscula ou minúscula? Se ele for maiúscula, é o A maiúsculo. Se for minúsculo, é o A minúsculo. Por quê? Porque aqui eu vou saber, na hora que eu fizer a cifra, eu preciso saber qual é o caractere que está lá. Se ele for maiúscula, ele tem um ASCII de um código. Se ele for minúscula, o ASCII dele é outro código. Então aqui através da tabela ASCII, eu vou somar a chave menos se ele é maiúsculo ou minúsculo para saber em que posição ele está na tabela ASCII, com o módulo 26, que ele vai retornar 0 ou 1 aqui no caso, mais o deslocamento do offset, que é exatamente se ele é maiúscula ou minúscula. Se isso for complicado, é só você dar uns prints aqui e você vai vendo o que ele vai fazendo, tá? Não precisa esquentar a cabeça com isso agora. Tem alguma coisa errada. Offset, return char. Está faltando umas chaves aqui, ó. Isso, está faltando uma chave. Então abriu, fechou 4 chaves, abriu 4 chaves. Beleza. 4 parênteses, fechou 4 parênteses. Tá ótimo. Então isso aqui vai retornar caractere por caractere. Essa aqui é a função que vai fazer a conversão de verdade. Então char asterisco que ele vai retornar, criptografar. Aí a entrada de dados e a chave. A chave é a quantidade de deslocamento que você vai para frente ou para trás. Tudo bem? Então int tamanho é igual a strlen entrada, que é o tamanho da entrada. Aí é a mesma coisa que eu fiz praticamente no exercício anterior. Vamos criar a saída aqui com o tamanho que vai ser o tamanho da entrada, que vai ser o mesmo tamanho da saída. Então, malloc sizeof de char. Aqui a única diferença é que eu coloquei ele numa variável para você, como você já entendeu no exercício anterior, não preciso fazer isso agora, tá? Então if, se o ponteiro não foi criado, printf erro de memória. Aí retorna null. E se deu tudo certo, vamos fazer a conversão. Tem 7. Pode ver que a ideia é a mesma. Não mudou muita coisa não. Aí nós somos aqui sizeof de char vezes strlen de entrada. Que podia ser tamanho também. Estou fazendo de várias formas diferentes para você ver que não tem um jeito certo. Tem o jeito que funciona e o jeito que não funciona. Pode int igual a 0. Enquanto o i for menor que tamanho, você pode ver que eu já fiz diferente aqui, né? Não usei strlen, já coloquei tamanho direto. Podia ter usado tamanho aqui também. Mas isso para você ver a flexibilidade da codificação, tá? Mas eu sugiro que você depois padronize uma coisa só, tá? Crie seu próprio padrão. Então, char temp 2, a mesma coisa. Vamos criar um caractere aqui, um char point.
é igual. Aí o retorno que está da função aqui, ó, ele vai me retornar um caractere, lembra? E eu vou fazer com que ele retorne aqui dentro. Ó. Converter. Aí entrada da posição que eu quero agora, vírgula, a chave que foi passada e o terminador. Isso aqui vai virar uma string no final, lembra? Do exercício anterior. Todo esse comando aqui, na verdade, está retornando um caractere só. E vai retornar aqui para dentro do temp2. E tudo isso feito, strncat. Saída, temp, uma posição. Se tudo isso funcionar direitinho, eu vou dar um return de saída. Certo? Aqui está errado em cima. Char, pronto. Certinho a criptografia aqui. Tudo isso aqui está errado, né? Então vamos lá. A chave. Int chave igual a 1, quer dizer, vai ter um deslocamento de uma posição. O char resultado. Começar com 0. E o texto. Char texto é igual. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Legal. E uma exclamaçãozinha aqui. Vírgula. Vamos agora fazer a criptografia. Resultado é igual a criptografar, passando o texto e passando a chave. E vamos imprimir. Roeu roupa do rei de Roma. Tinha escrito algumas coisas erradas lá, então agora está certo. Então, isso aqui vai embora. O free fica. Free resultado. Então, vai criptografar, vai imprimir. Acho que está correto agora. Vamos executar. Essa é a criptografia de César. Ele mudou as letras para outras letras. Nada de extraordinário. Então, o rato, lembra que era o? Eu fiz deslocamento de 1 byte, não fiz? Então, ao invés de O, ele deslocou para o próximo. Depois de O é o P. Então, aqui mostrou P. Por isso está desse jeito. E assim sucessivamente. Ele mostrou uma letra de cada vez, mas assim, deslocando 1 byte para frente. Tá vendo? Quando ele chegar no final do alfabeto, ele volta para o início. Isso não tem problema. Por exemplo, o R de rato aqui, ó, depois do R é o S, né? Então virou S aqui. Depois de A, vem B. Se eu colocar 10, por exemplo, aqui, ó, executar, ele vai fazer a mesma cifra, só que ele vai pular 10 caracteres para frente. Ó. O O, somando 10 caracteres, chega no Y. O R, somando 10 caracteres, ó, ele ultrapassou o alfabeto e ele voltou para o início, voltou para a letra B. Então é cíclico, né? Ele vai até o final, ele vê que estourou, ele volta para o início e continua a contagem. Essa é a cifra de César. Agora vamos decriptografar. A ideia, a decriptografia é mais simples ainda. Vou colocar aqui embaixo. Char asterisco decriptografar. É a mesma coisa, eu preciso da entrada e preciso da chave. Tem que saber quantos bytes tem que deslocar. No caso, ele vai retornar o contrário. Return, criptografar, entrada, só que a chave é a quantidade de letras do alfabeto menos a chave, ele está voltando. Ele está fazendo com que a chave seja negativa nesse caso aqui. Ele tem que voltar. Vamos criptografar. Então esse daqui foi mais simples, porque é só pegar a letra atual e subtrair do índice. Então não tem nada de extraordinário. Então vamos aqui printf, decriptografar. É a mesma ideia. Decriptografar. Aí eu vou passar para ele o resultado, que é o que está criptografado, e a chave. Também não tem nada de extraordinário. A decriptografia da cifra de César é ainda mais fácil. Executar. E ele retornou direitinho. O R virou B, olha lá, o rato é a Roma de rei de Roma. Vamos botar para 1 aqui de novo, para ficar mais inteligível. Tá vendo aqui, ó? O, RS, AB, tá vendo? Ele criptografou com um caractere para frente e depois decriptografou com um caractere para trás a partir da cifra aqui. É bem simples, na verdade, não tem muito o que fazer, né? Você pode mudar a chave de um
para outro deslocamento, como eu fiz aqui, de 1 para 10, por exemplo, e vai funcionar da mesma forma. A quantidade da chave não interessa. Como eu disse, ele é cíclico. Quando terminar o alfabeto, ele volta para o início e continua fazendo a cifra sem problema. Agora eu vou mostrar um código que não é bem uma criptografia, mas sim um SH1. Ele gera um hash ou código criptográfico para você poder verificar se o texto ou documento é o original. Como que ele funciona? Você passa um texto ou um arquivo e ele gera um código criptográfico representando o documento. Se alguém fizer qualquer alteração no documento, quando você gerar o código novamente, ele será diferente do primeiro. É claro que você precisa ter o código anterior para comparar, não tem muita dúvida. Eu já tenho o código pronto porque ele é meio difícil de escrever. Tá aqui, eu peguei no site da Microsoft e ele é meio chatinho de escrever. Então é muito mais fácil eu copiar e colar aqui e só explicar o que ele faz. O que ele está fazendo aqui? No caso aqui ele está mostrando no formato de Windows, não de texto, tá? Então eu tenho aqui, por exemplo, o meu nome, Wagner, ele vai gerar um hash para ele. Como que ele vai funcionar? Primeiro eu vou alocar memória, tem um local alloc aqui, que é uma função do Windows que faz isso, é a mesma coisa de malloc, tá? Teoricamente é um pouco mais segura. Então você pode usar malloc aqui, não tem problema nenhum. Aqui ele está testando se o ponteiro for ok, e aqui ele está gerando o hash. Ele passa a sua senha e passa o hash, que é o tamanho que vai retornar. Aqui você tem o tamanho que um hash pode ter. Se nós clicarmos aqui, no caso ele tem 20, que foi o define aqui. Então ele tem que retornar um hash no tamanho de 20. Então aqui o que ele fez? Ele alocou 40 posições, porque o hash vai ser o dobro, mais uma de terminador. E vai retornar o hash ou um código representando o nome de Wagner nessa variável aqui que foi criada agora. Como eu falei, você podia usar tudo isso aqui no malloc, não tem problema nenhum. Então, qual que é a função que faz a mágica? É o SH1 password hash. O que ele vai fazer aqui? Quando você entrar, ele vai primeiro criar... Isso é coisa do Windows, tá? Você tem que seguir essa regra aqui para a criptografia ser feita corretamente. Você vai criar um contexto, ele precisa saber qual é o contexto que está sendo utilizado. Ele vai começar a criação do hash, ele vai começar a criação do dado, quer dizer, aquele número esquisito e grande que ele vai representar o que você está passando, ele vai começar a criação. Quando ele fez a criação, você precisa pegar ele, porque essas funções de sistema operacional, elas são meio chatas no sentido de que você precisa inicializar alguns contextos, inicializar a função, inicializar algum tipo de memória que ele precisa. Aí depois que você inicializou, você precisa falar para ele, agora eu quero que você crie, já que está tudo inicializado, estou com todos os parâmetros aqui, eu estou preparado para criar, então crie. Agora que eu criei, eu não retornei nada, eu preciso de uma outra função que vá lá e fala assim, olha, me pega o que você criou nesta máquina aqui com esse usuário e me retorne. Aí sim que ele vai fazer a busca do dado e te retornar. E no final aqui ele vai só imprimir. Tá? Ele faz aqui um for, ele vai imprimir caractere por caractere decimal, hexadecimal, desculpa, caractere por caractere hexadecimal, só para você ver como que ficou. E depois você tem que destruir o hash, destruir a chave que foi criada e destruir o contexto. Tá? Essas coisas são meio chatinhas e tem que seguir essa ordem correta, senão ele não faz direito. Tá? Por isso que eu copiei e colei aqui para eu também não me perder na hora de digitar. Isso aqui vai ficar lá no GitHub, então não tem problema. Vamos executar para ver se funciona. De repente nada disso funciona. Aqui está o hash. Minimizei a tela para você ver. Ó. Esse é o hash. Ó. Esse é o código numérico que representa Wagner. Tem 20 posições aqui. Tá certo? Vamos criar outro aqui. Fazendo teste. Se executarmos, ele gerou o hash também aqui, ó. Esse código maluco aqui representa a string fazendo teste. Poderia ser um arquivo também, tá? Ele podia passar um arquivo para ele e fazer a representação. Se você não quiser utilizar, por exemplo, o hash, o SH1, que a gente sabe que não é lá assim, aquela segurança total, você pode vir aqui nesse define, ó, clicar nele, você vai ver que ele pode criar outras coisas também. Ó. Ele pode criar um RCA, ele pode criar um RC2, ele pode criar um MD245, um SH1, um SCHA,
também o SH1 foi o que a gente criou, ó. Tem todos esses tipos de criptografia aqui que você pode gerar. Todos eles geram outros tipos de criptografia, mais seguras ou menos seguras. Aí precisa pesquisar, por exemplo, qual seria a mais segura. No caso aqui, ó, o SSL3, ó, com o módulo 5, um QAQX. Então tem vários tipos de criptografia, ó. Criptografia com 512 bytes, C384, 256, tá vendo? Com AES, com SH. Então tem vários tipos de criptografia aqui. Umas são mais seguras que as outras. Esse SH1 aqui, ele não é assim aquela segurança muito boa porque ele pode dar duplicado no código. Então, assim, não é aconselhável você utilizar se você tem muita coisa para fazer. Mas serve como exemplo. Você pode ir trocando aqui e verificando os outros códigos conforme eles forem se apresentando aqui e você for fazendo teste. Então, nenhum desses códigos aqui é remotamente seguro, tá? Todos eles têm problema, mas você conseguirá esconder informações dos curiosos no seu dia a dia. Para fazer um código 99% seguro, porque nada é 100%, você terá que estudar matemática aplicada à criptografia, livros sobre o assunto e fóruns de discussão para que você entenda como essas coisas funcionam. Eu espero que esse assunto tenha feito você se preocupar um pouco mais com senhas seguras, códigos de login mais protegidos e uma preocupação com segurança de uma forma geral. Por favor, não esqueça de dar um like, inscreva-se no canal e clique no sino para receber notificações. Obrigado.